Oi, pessoal, eu sou Bianca Lotifi, sou integrante da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente da Universidade Estadual do Ceará, UES, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a cultura organizacional, a prevenção, o tratamento e o gerenciamento do risco da lesão por pressão. Trouxe aqui também para vocês uma definição, de lesão por pressão, que são danos localizados na pele e ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea resultante de pressão isolada ou combinada com forças de cisalhamento e ou fricção. A gente sabe que a lesão por pressão ela é um fator evitável em muitos estudos isso é apontado, mas também podemos perceber que mesmo sendo um fator evitável, é um fator que tem um alto número de ocorrências, né? E isso deve ser analisado por conta que se é um fator evitável, se a lesão por pressão pode ser evitada, qual o motivo dela estar ocorrendo ainda com alta frequência e a lesão por pressão ela é um problema de saúde pública porque um paciente que foi hospitalizado, por um tipo de comorbidade, ele já está ali naquela unidade sendo tratado pela sua comorbidade. Quando ele desenvolve a lesão por pressão, ele vai aumentar o quê? Vai prolongar, a sua estadia naquela unidade hospitalar e também vai ser suscetível a algumas infecções. Ele vai abrir, a lesão por pressão vai ser uma porta, de entrada para algumas infecções que aquele paciente pode estar adquirindo dentro da unidade hospitalar. Também tem, uma sobrecarga econômica para os serviços de saúde, porque a gente sabe que geralmente nem sempre é um fator que ocorre em todas as unidades hospitalares, que nem sempre tem a quantidade de profissionais adequadas para o tratamento de diversos pacientes. Às vezes, por exemplo, em uma unidade são 30 pacientes e tem 2 enfermeiras. Então, isso é uma sobrecarga, econômica para os serviços de saúde e os profissionais vão estar sobrecarregados, não vão estar conseguindo fazer aquele atendimento ideal para aquele paciente. Aqui eu trouxe uma pequena citação, que a prevenção da lesão por pressão, ela assume um papel importante na definição da qualidade de serviços oferecidos nas instituições hospitalares e na atenção domiciliar. Mesmo com os avanços científicos, a lesão por pressão ela permanece como um desafio constante para pacientes, familiares, equipe multidisciplinar e organizações de saúde. Aqui alguns fatores, predisponentes para a ocorrência da lesão por pressão. Os fatores extrínsecos, que é a umidade, o calor, a pressão, a força, de cisalhamento, a fricção. E quais são os fatores intrínsecos? O índice de massa corporal, porque aquele paciente, vai ter um índice de massa corporal mais alto, maior. Então, a pressão do corpo dele, onde vai, por exemplo, nas proeminências ósseas, vai ser maior, vai ter aquela força do cisalhamento, onde vai ter aquela ruptura, então isso vai influenciar também no desenvolvimento, um paciente com um índice de massa corporal maior do que o desejado. Também um paciente que tem um índice de massa corporal abaixo, um paciente muito magro, muito emagrecido, ele vai ter também a predisposição para desenvolver a lesão por pressão, porque as suas prominências ósseas vão estar, mais expostas, então aquele paciente acamado, muito magro, ele vai ter sim predisposição para desenvolver, a lesão por pressão. Também tem alguns outros fatores, como a anemia, a deficiência nutricional proteica, extremos da idade, a hipertensão arterial sistêmica, incontinência urinária ou fecal, edema, hipertensão, tabagismo, desidratação, infecções sistêmicas ou locais, as comorbidades crônicas, diabetes mellitus, que vai influenciar realmente na cicatrização daquela lesão, imunossupressão, doença renal, cardiovascular, neuromuscular, gastrointestinal e outras doenças, Sabemos que, por exemplo, pacientes que têm problemas cardiovasculares, eles vão ter, uma ingestão hídrica reduzida, a maioria dos pacientes, para que não ocorra mesmo essa sobrecarga daquele paciente. Então, tudo isso vai influenciar muito no desenvolvimento, de algumas lesões por pressões em alguns pacientes, se eles estiverem dentro
desses quesitos, né? Que se ele for tabagista, se ele tiver uma alta desidratação, tudo isso vai influenciar. Aqui eu trouxe algumas, né, estratégias que podem ser implementadas, né, que podem ser, eu sei que algumas unidades já utilizam, mas que podem ser, como pode ser, melhoradas dentro daquela unidade. A importância, né, do uso de diretrizes e a implantação de protocolos de prevenção, que é ideal em toda unidade deve ter, né, o uso do instrumento para avaliar os riscos de desenvolver a lesão por pressão, identificar e classificar o paciente com risco de lesão por pressão, né? Risco individual, o perfil do risco por unidade, por exemplo, onde tem as informações do paciente acima do leito dele, e formar lá os tipos de risco. Ah, ele tem risco de desenvolver lesão por pressão. Ali vai ser um alerta para aquele profissional, para que ele possa, né, ter um cuidado, né, mais prolongado com aquele paciente para que ele possa o quê? Não desenvolver, ou se ele já tiver lesão de pressão, ele consiga, né, realmente tratar aquela lesão por pressão adequadamente. O uso, né, de escalas validadas e recomendadas, como as de Braden, a de Waterloo, a de Norton, desculpa se eu não falei a pronúncia correta, certo? Essas escalas elas vão ajudar realmente para verificar o grau da lesão por pressão daquele paciente, para verificar se ele é um potencial paciente a ser é, classificado como risco, né, para lesão por pressão. Outras estratégias também é o cuidado com a pele daquele paciente, por exemplo, no banho no leito, né, que é feito pelos enfermeiros e os profissionais da área de enfermagem. Eles vão poder ver ali naquele momento no banho do leito, verificar se tem algum um local, alguma proeminência óssea que está desenvolvendo uma lesão por pressão. Se não tiver, já ir tratando, já ir cuidando realmente. A redução, né, da sobrecarga tissular e a utilização de superfícies especiais de suporte. A gente sabe que tem alguns mecanismos, alguns materiais, né, que podem ajudar realmente a não desenvolver a lesão por pressão, que tem algumas camas que tem aqueles sulcos, que tem algumas proeminências, né, para poder o paciente ficar deitado e não ter todo o seu corpo não vai ter todo em contato com o colchão em si. Caso não tenha condições de ter, né, um colchão, mas ter tem os travesseiros também, que é da mesma forma, tem a mesma estrutura para colocar nos pés, para colocar nas costas, e que vai ser muito importante. A mudança de decúbito também é muito importante para esse paciente. Ficar mudando o paciente de 2 em 2 horas de decúbito para que ele não realmente não desenvolva lesão por pressão. Os cuidados com a hidratação e nutrição do paciente, o paciente tem que estar hidratado. A gente tem que também entender que o paciente também não pode edemaciar, né? Ele não pode desenvolver edemas, que isso também vai ajudar na lesão por pressão, né? No desenvolvimento de lesões por pressões. A nutrição é essencial para qualquer tipo de tratamento do paciente e uma educação em saúde. A educação em saúde ela é muito importante não só para os profissionais, mas também para os familiares. Porque, por exemplo, tem muitos pacientes que estão acamados em casa e que tem muitos familiares que não conhecem, né, não têm o conhecimento sobre como desenvolve a lesão por pressão, como isso ocorre. Eles acham que há algum problema daquela comorbidade daquele paciente no momento e que isso acaba ocorrendo, né? E isso pode ser evitado. Essa lesão pressão, como ela pode ser evitada, é interessante a gente fazer uma educação em saúde com os familiares, com os cuidadores daquele paciente, para que eles possam, né, realmente realizar a mudança do decúbito, fazer a hidratação da pele, verificar se, né, ficar sendo realmente fazendo uma vistoria para ver se não tem um desenvolvimento, se tiver, já ir tratando logo do início, para que não deixe ela, né, se desenvolver e virar uma lesão que vai ser mais complicada para ser tratada, né? Algumas principais dificuldades que foram apontadas no estudo foi a falta, né, de materiais. A gente sabe que há, sim, uma grande falta de materiais nas unidades hospitalares e que, às vezes, os profissionais têm que se desenrolar, querendo ou não, com algumas gambiarras para poder conseguir fazer um atendimento, né,
de qualidade para aquele paciente. A gente sabe também que tem a sobrecarga de trabalho, porque, como eu falei, às vezes em uma unidade são 30 pacientes e tem 2 profissionais cuidando deles, e isso acaba realmente sobrecarregando o paciente. A lesão por pressão, ela sobrecarga o paciente, não, desculpa, sobrecarga o profissional, porque o profissional, se o paciente já tem uma comorbidade para ser tratada, e aí ele desenvolve uma lesão por pressão dentro da unidade hospitalar, o próprio enfermeiro ou o próprio profissional que está tratando dele vai ter que ter uma maior atenção para aquele paciente, para que ele justamente não desenvolva algum tipo de infecção, né? Porque a lesão por pressão é uma porta aberta para infecções naquele paciente e também posso tratar aquela lesão. Então, ele vai precisar de realmente um maior tempo com aquele paciente e isso vai acabar ocorrendo uma sobrecarga de trabalho. A ausência de treinamento, a gente sabe sim que tem a falta de materiais, mas às vezes tem unidades, já ocorreu, né, em experiências profissionais de outras pessoas, que eles foram na unidade, a unidade tinha os materiais, tinham materiais de uma qualidade assim enorme, muito caros, materiais que você sabe que tem que ter realmente um treinamento para ser utilizado, e os profissionais da unidade não utilizavam, não fazia isso, não faziam o uso deles nos pacientes. E isso atrapalha tanto o profissional, por não utilizar aquele material que está ali disposto para ele ser utilizado com o paciente, e também por tratamento do paciente, que ele não está recebendo aquele atendimento de qualidade. Se tem, né, o material de, tipo assim, o material perfeito para tratar, um material que vai realmente vai realmente, como posso dizer, diminuir ou então vai ajudar realmente a ser mais rápido o tratamento daquele paciente para a lesão pressão. Por que não utilizar, né? O porquê não ter um treinamento, por que não treinar esses profissionais para eles estarem utilizando? Se a falta de material é um problema, a ausência do treinamento para utilizar os materiais também é um problema para a lesão por pressão, né? A falta, né, do apoio financeiro das instituições para a prevenção e a adoção de medidas isoladas da dinâmica de trabalho também ocorre. Aqui outra citação, né, que o início da lesão por pressão ela tem origem multifatorial e se faz necessário o esforço de todos os membros da equipe multiprofissional para preveni-la e tratá-la. Porque a gente sabe que o tratamento da lesão por pressão não é somente da equipe de enfermagem, tem que ser realmente da equipe multiprofissional. A gente sabe que, por exemplo, o nutricionista vai influenciar no tratamento da lesão por pressão, os fisioterapeutas, os médicos, os enfermeiros. Então, realmente precisa, né, desse tratamento, desse cuidado multiprofissional. A equipe multiprofissional tem que estar agindo lá para que o paciente tenha um melhor tratamento para a sua lesão e suas comorbidades. Aqui a referência que foi utilizada. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né, pelo Instagram ou pelo nosso e-mail. E é isso. Tchau, pessoal.